O governo americano riscou do mapa Qasem Soleimani, um terrorista, decapitador de cristãos, perseguidor de judeus. Os globalistas marxistas sofreram ontem um grande golpe. E a cobertura da grande imprensa brasileira deixa claro de que lado eles estão. Vamos analisar como o Jornal Nacional cobriu a morte de um dos maiores terroristas do mundo. Eu vou começar mostrando para vocês o pior correspondente internacional que a gente tem. É um garoto chamado Guga Chakra. Ele não acerta uma previsão. É um cara claramente anti-Trump, anti-americanista, anti-Bolsonaro, anti qualquer coisa que venha da direita. Ele não acerta uma previsão, não acertou sobre o Brexit, não acertou sobre as eleições americanas, sobre as eleições inglesas, mas ele continua lá na Globo. Vamos ver qual foi a análise do brilhante Guga Chakra, aquele que não acerta nada. A decisão do presidente Trump de ordenar um ataque para matar o Qasem Soleimani, a figura militar mais poderosa do Irã, não foi aleatória. Pode ter sido ousada e arriscada. O Irã, há algum tempo, vinha testando. Você vê a entonação dele, né? Atacar, matar, assassinar. Meu amigo, isso foi uma reação, não foi um ataque. Foi um contra-ataque. Eles primeiro atacaram os Estados Unidos. Os Estados Unidos contra-atacou, matando o principal terrorista, riscando da face da terra. Uma operação ousada. Os Estados Unidos provocando, avaliando que o Trump, com uma política isolacionista, não iria querer entrar em um conflito com os iranianos. Esse era o objetivo do Irã. Mas chegou um momento que o Trump não tolerou mais. Esse momento foi quando houve aquela tentativa de invasão da embaixada americana, quando as milícias xiitas iraquianas, em coordenação com o Irã, entraram no complexo onde está a representação diplomática americana em Bagdá. É um risco elevado para o Trump, que pode ter consequências muito ruins para ele na eleição americana. Nesse momento... Olha que análise horrível. Olha que análise horrível isso. Essa teoria de que o Trump fez isso pensando nas eleições e que ele será prejudicado. O Guga Chakra também já analisou que o Trump seria prejudicado pelo processo de impeachment. Ele saiu mais forte ainda. Uma crise no Oriente Médio pode ser muito ruim para o Trump. Tudo vai depender da... Imagina o seguinte. Você é presidente da sua nação, o chefe maior da nação. Você tem um cidadão seu assassinado, uma embaixada sua invadida. O seu serviço de inteligência diz que aquele terrorista planejou isso tudo e está planejando outros ataques. Você tem a oportunidade de liquidar esse terrorista. O que você vai fazer? Se o Trump não fizesse nada, como o Obama, por exemplo, se ele não fizesse nada e daqui a um tempo esses caras explodissem a embaixada, matassem mais cidadãos americanos, eles iam cair em cima do Trump, iam chamar ele de fraco, omisso. É ou não é? Reação iraniana. Se for uma reação muito dura, pode levar a uma escalada militar e até mesmo uma guerra contra os Estados Unidos, sendo negativo para o Trump. Tudo vai depender de como os iranianos irão reagir. Olha, gente, esse negócio de terceira guerra mundial, isso é uma fake news, um alarmismo brabo. Não vai ter guerra mundial nenhuma, porque para ter uma guerra mundial, você precisa que alguma outra potência entre em conflito do lado dos iranianos contra os Estados Unidos. A Rússia não vai entrar em guerra com os Estados Unidos por causa do Irã, nem a China vai entrar em guerra com os Estados Unidos por causa do Irã. Essa é a realidade dos fatos. Não vai ter uma guerra global. Como o Irã vai reagir? Como sempre reagiu, de forma covarde, praticando atos terroristas, queimando bandeira dos Estados Unidos. Não vai ter guerra global nenhuma. Isso é fake news. Nenhuma potência mundial vai entrar do lado do Irã
contra os Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Se o Irã partir para uma guerra franca contra os Estados Unidos, em 2 semanas a guerra acaba. Eles vão fazer o que eles sempre fizeram, queimar bandeiras e promover atos terroristas. É o que eles sabem fazer. Guga Chakra é um desastre, né? Ele nunca acertou nenhuma previsão, erra tudo, analisa tudo de forma equivocada, é um papagaio da CNN, do New York Times e do Washington Post. Ele nunca repercute qualquer coisa da Fox News, qualquer coisa de alguém como Marco Levin. Ele não consome todas as informações e cria a própria narrativa, não conversa com fontes primárias, não. Ele só fica replicando notícias da CNN. Agora a gente vai analisar o correspondente da Globo na Europa. Repare na entonação de voz, repare nos gestos, nas expressões faciais dele. Isso tudo demonstra de que lado ele está. Ele não está buscando passar para você a verdade. A intenção dele não é relatar os fatos, mostrar para vocês os dois lados para que você tire sua própria conclusão. Ele quer já entregar uma coisa pronta para você. Essa é a realidade. Ele apenas replica a oposição a Donald Trump. Ele não fala de nenhum aliado do Donald Trump no Congresso americano. A União Europeia trabalhou por mais de uma década para impedir uma guerra entre Estados Unidos e Irã, mas o presidente americano abandonou o acordo nuclear. Você viu isso? Abandonou o acordo nuclear. Gente, não é isso. O pseudo-acordo nuclear que o Obama fez com o Irã era terrível. Na prática, o Obama financiou o terrorismo. Ele enviou mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares para o Irã. Foi isso que o Obama fez. Era um acordo terrível. Mas para ele, os Estados Unidos abandonou o acordo com o Irã. Segundo memorandos vazados ano passado, a diplomacia britânica avalia que Donald Trump só quis marcar uma posição contrária ao governo anterior, do ex-presidente Barack Obama. Tá vendo? Segundo informações, o Donald Trump só quis marcar uma opinião contrária. Não! Donald Trump não quis só marcar uma posição contrária a Obama, ele quis consertar o erro do Obama. O Obama fez uma péssima administração, mas isso eles não mostram para vocês, não comparam os números da economia do Trump com o Obama, não comparam nada disso, não mostram para você que a vida do afrodescendente está melhor agora com o Trump do que com o Obama. Então não tem nada disso de que o Trump abandonou o acordo. Não tem nada disso que o Trump quis apenas marcar uma posição contra o Obama. Essa narrativa é falsa. O chefe da diplomacia britânica declarou hoje que sempre reconheceu a ameaça da liderança agressiva de Soleimani, mas pediu a redução das tensões. A imprensa britânica afirma que o Reino Unido já reforçou a prontidão no Oriente Médio. O país se orgulha do que chama de relação especial com os Estados Unidos, mas o primeiro-ministro Boris Johnson nem foi avisado sobre o ataque. Meu amigo, você está ali num cenário de operação com sua inteligência, você precisa tomar uma decisão naquela hora, você vai ficar ligando para todos os seus aliados do mundo inteiro para avisar alguma coisa? Isso não existe. Você tem que tomar uma decisão naquele momento ali. Essa é a chance. Você não vai ter outra chance daquela. Sim ou não? Podemos abater esse terrorista aqui ou não? Não tem essa de ficar ligando para seus aliados no mundo inteiro. Você fazer esse telefonema todo aí já acabou, você já perdeu a oportunidade. Isso não existe. Você vê como é uma cobertura completamente tendenciosa. O Irã é a vítima aqui. A grande vítima é o Irã. E o vilão da história é os Estados Unidos. A Globo deixa claro de que lado está nessa luta entre os globalistas, marxistas, contra os patriotas, cristãos, capitalistas, que defendem a liberdade de expressão, a liberdade de escolha. A Globo se posiciona do lado do Irã, da Venezuela, do Lula da Silva, de todo esse pessoal, do Macron. Bolsonaro é mau,
Trump é mal, Boris Johnson é mal, o Brexit é uma coisa ruim. Essa é a narrativa da Globo. Quem condenou o contra-ataque dos Estados Unidos que eliminou da face da Terra um dos principais terroristas do mundo? China, Rússia, Venezuela, Rede Globo, PT, Ciro Gomes, Macron, ONU de Antônio Guterres. Você sabe quem é Antônio Guterres? Procura lá. É o cara que manda na ONU. Essas pessoas condenaram o contra-ataque americano contra um dos maiores terroristas da face da Terra. Olha só. A China e a Rússia condenaram o ataque dos Estados Unidos. Tá vendo? E é só isso que eles vão fazer. Não vai ter terceira guerra mundial. A China e a Rússia não vão entrar do lado do Irã numa batalha contra os Estados Unidos. Pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. A Rússia dá sustentação política ao regime do ditador sírio Bashar al-Assad, que também é aliado do Irã. Tá vendo? A Rússia, a China, Bashar al-Assad, Venezuela. A Rússia dá sustentação ao Irã, ao Bashar al-Assad, ao Nicolás Maduro. Só coisa que não presta. E o Brasil, antigamente, estava aliado com esse pessoal. O Lula era amigo do presidente iraniano. A esquerda odeia os Estados Unidos. A esquerda odeia os judeus, os cristãos. E a ONU? Do senhor Antônio Guterres, do socialista português Antônio Guterres. Claro que a ONU também condenou os Estados Unidos. Não é verdade? Ele se opôs ao uso da força, mas precisam ser respeitados. E ainda que a estabilidade no Oriente Médio deve ser mantida, que, sobretudo, os Estados Unidos devem se manter calmos. Analise o perfil dos políticos que se posicionaram contra os Estados Unidos e a favor do Irã. Quem é esse aqui? Monsieur Macron, aquele que quer internacionalizar a Amazônia, que agora está caladinho com os incêndios lá na Austrália. Aquele arrogante que dá pitaco no mundo inteiro e não consegue controlar o próprio país. Um dos políticos menos populares de todo o mundo. Vamos ver o que o Macron falou. O presidente da França pediu para o Irã se abster de provocações. A Alemanha pareceu apoiar o bombardeio. Olha só como o correspondente coloca as coisas. A Alemanha pareceu apoiar o... Não, a Alemanha apoiou. Eu não gosto da Angela Merkel, não gosto do governo dela, é uma globalista, mas, de fato, a Alemanha apoiou os Estados Unidos nessa situação aqui específica. Não pareceu apoiar como ele usa. Você vê essas palavras que ele usa? Pareceu apoiar. Segundo Donald Trump, ele era um terrorista. Alguns analistas dizem, a oposição falou. É sempre um jogo de palavras, de narrativas, de entonação de voz para manipular você. Eles não vão te mostrar os dois lados para que você chegue a uma própria conclusão sozinho. Eles querem te manipular. A Globo está do lado do Irã, da Venezuela, do PSOL, do Marcelo Freixo, do Luciano Huck, do Fernando Henrique. Eles estão do lado dos globalistas, marxistas, Folha de São Paulo, Veja. Eles são anti-americanistas, anticristãos, anti-Israel. Todo esse pessoal que reclama que o presidente Bolsonaro é cristão e que fica falando em Estado laico, agora defende a teocracia iraniana. O cristianismo está entre as religiões mais tolerantes do mundo. Em países cristãos, você há a liberdade de religião. Vai no Irã ser cristão para ver o que acontece com você. No mundo inteiro, os cristãos estão sendo assassinados, decapitados. E o Papa Francisco, o progressista Papa Francisco, ou melhor, o Tapa Francisco, ele se cala sobre isso.
Com esse tipo de gente não há diálogo. Não há diálogo. Como é que você vai fazer acordo com um terrorista? Outro político que também se posicionou do lado do Irã. Adivinha? O sensato e tranquilo Ciro Gomes, o cangaciro. Vamos ver o que o Ciro Gomes falou. O calendário eleitoral e o desrespeito para com a ordem jurídica internacional promovidos pelo atual governo norte-americano põe a humanidade em sobressalto e em potencial risco de uma conflagração global no máximo. Olha só, segundo o Ciro, estamos à beira de um conflito global. E o Trump fez isso por causa do calendário eleitoral. Daqui a 9 meses, amigo, ninguém vai estar mais lembrando disso. Então, segundo o Ciro Gomes e o pessoal da esquerda, da Rede Globo, do PSOL, do PT, segundo essa gente, o Macron, os Estados Unidos que violaram as leis internacionais. Não são os terroristas, não é o Estado Islâmico, não é o Irã que é uma ameaça à organização internacional. É os Estados Unidos. Vamos lembrar o seguinte, gente. Os Estados Unidos foram atacados primeiro. O Qasem Soleimani, primeiro, orquestrou o assassinato de um cidadão americano que trabalha para o governo americano. Depois a invasão à embaixada americana. E o governo americano reagiu a isso. Nos Estados Unidos, quais foram os políticos que condenaram o ataque americano? Nancy Pelosi, Ilhan Omar, Ocasio-Cortez, Adam Schiff, pessoas da extrema esquerda americana, Obama, Hillary Clinton, todo esse pessoal. É importante você ter noção desse alinhamento internacional, desse alinhamento global. De que lado você quer que o Brasil se alinhe? Antigamente nós estávamos alinhados com o Irã. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Lula com o presidente iraniano. Olha aqui. Esse aqui é o Obama e o Lula. Estão todos do mesmo lado. E aqui atrás, Celso Amorim. Procura aí no Google, dá um Google em Celso Amorim. Ele era o principal nome das relações internacionais do Brasil. Ele foi responsável por realinhar o Brasil com o Irã, com Venezuela, com Cuba, com ditaduras na África. Celso Amorim. Vocês acham que dá para fazer acordo com esse tipo de gente aqui? Você acha que esse tipo de gente, que não tolera nenhum outro tipo de religião, cumpre qualquer tipo de acordo? Com esse tipo de gente aqui que o Obama fez acordo. Da mesma forma que o Lula usou dinheiro público brasileiro através do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, para financiar ditaduras, o Obama financiou essa gente aqui e chamou isso de acordo. Olha aqui, gente. Presta atenção no alinhamento internacional. Presta atenção em quem está à frente da ONU. Socialista português, Antônio Guterres. Está ele e o Nicolás Maduro aqui, ó, felizes da vida. A Venezuela também é uma grande aliada do Irã, da Rússia, da China, do PSOL, do Lula. Olha aqui, gente. Esse é o Nicolás Maduro com o principal chefe lá do Irã, o Ayatollah lá do Irã. Outra política da esquerda americana que vem se radicalizando mais e mais e mais, que condenou o abatimento do Qasem Soleimani, foi a Ilhan Omar. Procura aí, Ilhan Omar, essa figurinha aqui. Para ela foi uma tragédia a morte do Qasem Soleimani. A Globo repercute apenas a CNN, New York Times, toda a mídia de esquerda dos Estados Unidos. E ela repercute também apenas a opinião do Partido Democrata, da esquerda. Eles não mostram para você a opinião do chefe do Senado, McConnell. Vou escrever aí, McConnell. Ele é o chefe do Senado. Eles não mostram, eles mostram a Nancy Pelosi, o Adam Schiff. Mas o McConnell, que é o presidente do Senado, aliado do Trump, isso eles não querem mostrar para você. Esse aqui é o Mike Pompeo. Esse foi o principal responsável pela morte do Qasem Soleimani.
Mas a Globo nem sequer tocou o nome dele durante todo o Jornal Nacional. Eles ignoraram completamente. Ele é o chefe de toda essa operação. O Donald Trump, ele dá apenas a palavra final. Esse pessoal que a Globo repercute para vocês, eles são radicais da esquerda. Eles odeiam os Estados Unidos. Eles disseminam nos Estados Unidos o anti-americanismo. São essas pessoas que estão condenando os Estados Unidos por contra-atacarem e mandar para o inferno um dos maiores terroristas do mundo. Decapitador de cristão, perseguidor de judeu, cara que promoveu durante décadas o terrorismo no mundo inteiro. Então, quando acontece uma coisa dessa, o fanatismo e o posicionamento da grande imprensa é claro. Fica claro de que lado a Rede Globo está. Não está do lado do jornalismo isento. Não quer mostrar os dois lados para que você decida. Eles querem te manipular. Eles querem derrubar o Donald Trump, o Jair Bolsonaro. Eles querem esconder de você toda essa revolução conservadora, capitalista, democrática que está em andamento. Que começou com o Brexit. Depois veio o Trump, depois Bolsonaro, depois a América do Sul, depois o resto da Europa. Eles querem esconder isso de você porque eles querem colocar de volta o antigo sistema. Eles querem empurrar para vocês João Dória, Luciano Huck, para depois voltar com PT, para depois vir com Marcelo Freixo. Vocês precisam entender as forças dominantes da política internacional. Veja quem foi que apoiou o Irã. Veja quais são os veículos de comunicação, as entidades que apoiaram o Irã e ficaram contra os Estados Unidos, que abateram um dos maiores terroristas do mundo. O mundo agora está mais seguro. Essa é a realidade. Meu nome é Oscar Berbert, esse é meu canal No Boring Life. Se inscreva, compartilhe. Você terá notícias direto da Europa e dos Estados Unidos. Notícias que a grande mídia e seus correspondentes internacionais escondem de você.